Graça e paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer, uma alegria estarmos aqui no nosso 6º podcast. Gente, como a coisa caminha rápido, parece que foi ontem que eu comecei, não tinha nenhuma experiência, continuo sem ela, mas em nome de Jesus o Senhor vai dando sabedoria, o Senhor vai nos moldando e vai transformando e vai dando criatividade. E cada dia nós estamos aqui com pessoas maravilhosas, essas mulheres transformadas pela palavra de Deus. Amém. Eu quero que todos sejam muito bem-vindos e não esqueçam de compartilhar com o máximo de pessoas possível. Eu sempre começo com a palavra do Senhor. Olha que palavra linda que o Senhor me pediu para dar a vocês hoje. Isaías 49, ouçam, ó povos, a mim, e escutai vós, povo de longe. O Senhor me tem chamado desde o útero, aleluia. Desde o ventre da minha mãe, Ele tem feito menção do meu nome. E Ele tem feito a minha boca como uma espada afiada. Na sombra da sua mão, Ele me tem escondido e tem feito de mim uma lança polida. Em sua aljava, Ele me tem escondido. E Ele disse, tu és meu servo, tu és minha serva, em quem eu serei glorificado. Então eu disse, eu tenho trabalhado em vão, tenho gasto minha força por nada, em vão? Contudo, certamente meu julgamento está com o Senhor, minha obra está com o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou Deus desde o útero, para ser sua serva, para trazer Jacó novamente para ele. Embora Israel não esteja reunido, contudo, eu serei honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus será a minha força. O Senhor é a nossa força. Aleluia! Hoje eu quero trazer aqui para vocês uma menininha, que eu falo pela menininha porque eu sou amiga de infância da mãe dela. Então você imagina há quantos anos eu a conheço. Eu brincava com a mãe dela quando a mãe dela era criança. E hoje ela já está essa mulher linda, maravilhosa, poderosa do Senhor, transformada. E ela vai contar para nós uma história de vida muito linda. Seja muito bem-vinda, pode se apresentar. Aí. Amém. Muito obrigada pelo convite, Lena. Eu que agradeço. Fiquei muito honrada. Agradeço pelo menininha. Para mim é menininha, né, gente? Para mim é. Amém. Eu queria agradecer, né, de estar aqui hoje, de ter a honra de você ter me convidado e, acima de tudo, a honra de falar do nosso Pai. Como Aleluia. É bom falar das coisas do Senhor, né? Todos os dias, quando eu pego para fazer o meu devocional, eu falo lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, saúde para os meus ossos, é a sua palavra. Aleluia. Né? Nós precisamos estar firmados naquilo que a palavra fala, estar atento às instruções. E eu sou muito grata por estar aqui hoje e por poder falar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida e o que Ele tem feito através de mim. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, Ele faz coisas tremendas. Cada uma de nós tem uma história linda com Ele para contar. Então eu gostaria, Sofia, que você começasse a nos contar como foi a sua infância, que o lar que você cresceu, o lar cristão, e onde você congrega atualmente, começa a contar para nós. Amém. Desde criança eu venho de um lar onde as pessoas sempre acreditaram em Deus, sempre tiveram fé em Deus. Entretanto, eu falo que a gente era como Jó, né? Ouvia falar de Deus, mas não andava com Ele. Amém. Então, não por uma falta de empenho da nossa parte, mas por falta de informação mesmo. E eu sou muito grata à minha família, sou muito grata a todos os ensinamentos que meu pai e minha mãe me deram. Amém. Inclusive a formação de caráter que eles colocaram para mim, a forma como eles me educaram. Com certeza. Né? Então isso é muito importante, eu sou muito grata a tudo que eles fizeram, todas as correções, tudo aquilo que eles não permitiram, tudo aquilo que eles permitiram. Isso foi muito bom para a minha vida como um todo. Eu nasci em Campinas, sou natural de Campinas, a minha família, a origem da minha família, a minha avó materna e paterna, ambas são do Sul. E o meu pai e a minha mãe, eles são aqui de Mojimirim, né? Minha mãe nascida em São Paulo, meu pai aqui em Mojimirim. E eu nasci em Campinas e quando eu tinha 5 anos, nós nos mudamos de São Paulo para
Mojimirim. E aí, então, a gente começou a nossa vida. Eu estudava numa escola, sempre estudei em escola católica, estudei em Campinas, no Notre Dame. E quando eu vim para Mojimirim, estudava lá no Imaculada. A vida toda, eu e minha irmã mais velha, né, estudávamos lá. E eu sou a do meio, de 3 filhas, né? E a mais velha mora aqui em Mogi, a mais nova também, Isabela. A Bárbara e a Isabela, minhas irmãs amadas, mandar um beijo para elas. Um beijo para a muito Bárbara, queridas. para Isabela. As duas, olha. Um beijo para sua mãe. Para minha mãe maravilhosa, meu pai Linda, querido também. Meu pai não viu o último podcast que ele estava viajando, mas esse aqui ele vai ver. Esse ele vai assistir. Esse ele vai assistir. Com certeza, né? Com certeza. Aliás, eu quero fazer um adendo aqui, que eu não vou te interromper, tá? Não, porque uma das coisas que já me falaram, as pessoas que realmente gostam de mim, aquelas que realmente têm, assim, tem assim, são muito chegadas a ponto de falar a verdade para mim. Falaram, você interrompe demais a sua convidada, você não pode falar tanto. Então eu aprendi e hoje eu vou ficar quietinha. Eu só quero falar da sua mãe e do seu pai, porque eu achava que eles eram muito lindos. Aliás, eles são bonitos até hoje. Mas era um casal, assim, maravilhoso. Sua mãe linda, seu pai lindo. Eu falava, gente, que filhos lindos que eles vão ter. E olha, realmente eu não estava errada. Amém. 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 E hoje o meu pai, ele mora em Atibaia, né? Os meus pais hoje, eles são divorciados. A minha mãe mora aqui em Mogi, o meu pai casou-se novamente. E ambos se converteram, né? Olha que coisa linda. Após o divórcio, tanto a minha mãe quanto o meu pai. O meu pai congrega hoje em São Paulo, na IBNU, Igreja Batista Nações Unidas. Que bênção. A minha mãe, ela congrega na Zion, em Campinas. E eu sou muito feliz por tudo aquilo que o Senhor fez na vida deles, né? Amém. E as minhas irmãs também, graças a Deus, também se converteram. E todo mundo se converteu depois de você? Depois depois de mim, junto comigo e depois de mim. Na verdade, o precursor de tudo é o Daniel Barbante, meu primo. Lindo, maravilhoso, Daniel Barbante, nosso querido. Meu pastor, meu primo, meu pai na fé, meu pai espiritual, aquele que me ensina todas as coisas concernentes à palavra, e eu sou muito grata a ele. Aliás, eu tenho mérito no Daniel Barbante, porque ele é sobrinho da Magda, que foi meu primeiro podcast, e foi a Magda que também apresentou Jesus para o Daniel. Isso. Então, assim, eu tô nessa fila aí, eu tenho galardão aí. Tenho galardão. Tenho sim. Amém. E tudo começou, essa parte é um pouco difícil, eu nunca falei ao vivo sobre essas coisas, então eu preciso ver bem o que eu vou falar para não me emocionar muito. Amém. Mas, assim, uma parte do meu testemunho que eu preciso compartilhar foi quando, como a Rô estava falando, meu pai e minha mãe, eles eram casados, né? Por isso que tiveram 3 filhos. E eles se divorciaram. E quando há o divórcio, a pessoa que ela não está perto do Senhor, a primeira coisa que ela faz é culpar a Deus. É a primeira. Uhum. Por quê? Por que aconteceu isso? Por que dessa forma? E nós sabemos que o divórcio é uma sucessão de motivos, uma sucessão de erros, né? Então, não cabe a mim julgar isso. Hoje eu olho para a vida do meu pai e da minha mãe e eu falo, eles estão no Senhor. Eles Aleluia. Estão no melhor lugar onde eles poderiam estar. E na época que aconteceu tudo, eu falei, né, para Deus, né? Na época eu não sabia que ele era meu pai, só sabia que ele era Deus. A impressão que eu tinha é que ele era aquele homem de barbas longas que jogava raios e castigava todo mundo, distante de mim. E eu quis entender. Falei, nossa, por quê? Né? Tanto tempo, por que isso aconteceu? E aconteceu, mas graças a Deus, pela graça, pela misericórdia dele, que nos alcançou. E na época, eu me lembro que foi um período bem conturbado. E eu conto isso, inclusive já contei uma vez lá na igreja. Aconteceram muitas coisas e eu estava bem, assim, não é desesperada, mas eu estava muito, muito triste, muito magoada, muito machucada, muito agoniada. E eu me lembro certinho do dia em que o meu primo, na época ele morava na África ainda, né? Porque ele é um missionário e ele morava lá. E aí a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi ele. Olha para você ver. Por quê?
O Daniel, ele nunca impôs o evangelho. Ele sempre pregou com a vida dele. Então, quando eu olhava para ele, eu falava, esse menino tem algo diferente. Ele é meu primo, cresci com ele, mas ele tá diferente. E aí eu me lembro certinho do dia que eu liguei pro meu pai, e o meu pai disse algumas coisas para mim, né? Na época que me machucaram, até hoje em dia já está tudo bem, tá, gente? Tá tudo sarado, em nome de Jesus. Nada mais quebrado, nada mais nada faltando. Quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada fora do lugar. E na época a gente acabou se desentendendo e aquilo me magoou muito, porque eu sempre fui muito apegada no meu pai. Muito. E aquilo me machucou muito e na hora me veio o Daniel. Foi como se viesse, sabe, uma coisa assim, Daniel. E eu não era convertida ainda. Senhor, né? Não era convertida. E aí eu peguei e liguei pro Daniel. Ele estava aqui no Brasil, graças a Deus. E eu lembro como se fosse hoje, Rô. A minha mãe, eu morava com a minha mãe, né? Meu pai já tinha saído de casa. Eles moravam ali na Vila Bianchi. Eu não sei como eu saí da casa da minha mãe e fui até Olhoa Sintra, na casa onde meu primo estava, que era a casa da minha avó. Eu fui andando, mas até hoje eu não sei como eu cheguei lá. Eu não consigo, porque eu estava tão transtornada que eu não lembro o caminho que eu fiz, eu não lembro de ter olhado para atravessar a rua, eu lembro que eu só cheguei lá. E, gente, quando o Daniel abriu a porta da casa da minha avó e eu olhei nos olhos dele, eu vi uma luz. É como se tivesse saindo luz dos olhos dele. Você viu Jesus nele. E eu olhei, eu falei assim, nossa, o que é isso? E aí ele pegou, abriu o braço e me abraçou. Na hora que ele me abraçou, gente, toda aquela tristeza, toda aquela mágoa, todo aquele desespero, toda aquela dor, foi como se alguém tivesse pego tudo e tirado. Ali eu entendi a troca do fardo. E aí eu falo que a minha conversão foi ali porque eu olhei para ele, ele me abraçou, tudo que eu estava sentindo saiu. Mas assim, instantaneamente. Eu falo que Deus ele trabalha com processo. Tem coisa que leva processo, tem coisa que leva anos, tem coisa que é instantâneo. Comigo foi instantâneo. E aí o que eu falei, sem saber, eu olhei para ele, eu falei assim, eu quero o que você tem. Pronto. Que lindo. Ali o Espírito Santo me pegou, falou, opa, você quer? Então você vai ter. Aleluia. Ali eu falei, eu quero o que você tem, porque foi uma paz que me encharcou, que me inundou. E aí eu falei assim, eu preciso disso daí. É a paz que não tem explicação. Não tem explicação. Que não tem entendimento, não tem. Que nada consegue mudar, não. Circunstância nenhuma. Não. Nada pode tirar, nada rouba essa paz Nada. Que o Senhor coloca no nosso coração. Nada. É muito lindo. Muito. E aí, a partir desse dia, o Daniel ele já vinha fazendo estudo bíblico na minha casa, na casa da minha mãe, né? Na época eu morava com a minha mãe, com a minha tia, a Cris, o Marcel, o Matheus, a Manu. E a gente sempre fazia, e meu primo com toda aquela paciência. Ele tem muita. E aquelas perguntas de quem acaba de se converter. Né? Se Deus é bom, por que criança morre? Se Deus é bom, por que tem gente que morre cedo e fica doente? Se Deus cura, por que tem gente ficando doente? Aquelas perguntas básicas de quem acaba se convertendo, né? E ele, com toda a sabedoria que Deus deu para ele, toda a graça nele, ele foi nos explicando, e ali a palavra de Deus fala que a palavra ela entra penetrante, dividindo corpo e alma, juntas e medulas, e ali a gente entende, porque à medida que ele ia ministrando a palavra, aquilo ia entrando no nosso coração. Então, a partir disso, a gente se rendeu. E aí muita gente fala assim, você se rendeu a Deus na sua dor. Eu prefiro falar que eu me rendi a Deus no tempo certo, no momento que Ele separou para você, no momento que Ele separou, que Ele preparou. E aí ali eu me converti. E na época, eu tinha um desejo de passar num concurso na época. Na época eu morava em Araraquara, e aí eu voltei para Mogi, e quando eu voltei para Mogi, porque o meu plano era, eu me formei, fiz Unesp, administração pública lá em Araraquara, trabalhava num banco, uma instituição financeira, e aí eu falei, eu não quero essa vida para mim, eu quero passar num concurso, eu queria seguir uma carreira como a do meu avô, de auditor.
de auditor fiscal, e aí eu falei, eu quero estudar para concurso. Então, eu vou sair do banco, vou voltar para casa dos meus pais, que eu não vou ter gasto, vou estudar para concurso, vou passar e pronto, minha vida está resolvida, né? Muitos são os planos dos homens, mas é o Senhor. Ele muda. Ele muda tudo. Ele faz o jeito dele na hora dele. E acredite, o jeito dele é o melhor. É sempre o melhor. É sempre o melhor. Nossa, sempre o melhor. Se eu pensasse nisso há 10 anos atrás, eu jamais ia acreditar que isso ia dar certo, né? E aí eu voltei de Araraquara para morar com meus pais, e quando eu voltei, eles se divorciaram. Então meu plano já começou a dar errado ali. E eu me lembro que antes de eu voltar de Araraquara, Lena, eu tive uma depressão muito profunda, porque eu trabalhava no banco, então assim, era pressão. É tenso, né? Era tenso muito demais, tenso. Era cobrança, eu tive um ganho de peso muito grande, e aí mexeu com a mente, mexeu com a cabeça, com tudo, e eu me lembro, até hoje, nessa casa que eu voltei para casa dos meus pais, um dia eu acordei e eu tava passando no psiquiatra, tomando remédio de tarja preta, tudo. Passou por isso? Passei. Uxa. E aí eu acordei, e eu não era crente ainda nessa época, não conhecia Deus como hoje, né? Não tinha me entregado ainda. Eu acordei e eu escutei audivelmente: eu não te fiz assim. E aí, para mim, eu falei, nossa, algum anjo falou comigo. Quando a gente começa a ouvir a voz do Espírito Santo e ainda não identifica, eu tive essa dificuldade também. Eu fui perguntar para uma pessoa, quem que falou isso para mim? Isso. Porque foi muito claro. Isso. E aí eu entendi que era Deus, porque eu falei, não te fiz assim, quem me fez foi Deus. Era isso que eu sabia. Isso eu sabia. Não, glória a Deus. Sabia o mais importante. Aí eu falei assim, eu acho que Deus falou comigo. E aí eu fiz algo que eu não aconselho você a fazer, mas foi o que eu fiz na época. É que para cada pessoa é uma coisa. Deus trabalha diferente. Então a experiência dela não serve para mim, não serve para você. Cada um vai ter a sua própria experiência com o Senhor. Foi. Eu parei de tomar todos os remédios. Parei. Por quê? Por que Deus falou para mim, eu não te fiz assim? A medicação que eu estava tomando, ela estava me deixando totalmente sem emoção. Então, se você chegasse para mim e falasse assim, Sofia, minha mãe faleceu, eu ia falar, onde é que você comprou essa blusa? Ficou desse jeito. Eu não tinha um mínimo de emoção. Eu era uma pessoa extremamente fria, tanto para alegria quanto para tristeza. Então, não fazia diferença para mim. É um robô, nada. Né? Eu era um robô. E a medicação estava fazendo isso comigo. E quando eu acordei e escutei, eu não te fiz assim, eu falei, opa, então, já que não me fez assim, então eu não sou assim. E se eu não sou assim, então eu não tomo mais remédio. Como eu disse, se você está num tratamento médico, não faça isso como eu fiz, porque foi algo que eu fiz, como que eu posso dizer? Não é que foi imprudência minha, mas eu ouvi a voz de Deus audível e eu falei, eu não vou mais tomar medicação. E aí sobre a sua palavra eu vou andar sobre as águas. Isso. Debaixo da sua palavra eu vou andar sobre as águas. Eu parei. Mas é assim que acontece, Sofia. Assim, é assim. Só que eu não sabia, né? E fui. Você achou, né, que era exagero, né? Aqui, né? E fui. E aí, incrível que pareça, eu fiquei 100% bem, não tive mais nada. Aleluia. Nunca mais tive depressão. Eu não acho incrível nada, eu acho normalíssimo, porque eu ouço isso assim, com muita rotina na minha vida, de pessoas que pararam com tudo e ficaram bem. O Senhor é poderoso, a palavra dele, como diz, a palavra dele é viva e eficaz. Ela é eficaz. Então, se você tomou aquela palavra porque veio direto do Senhor, não tem como dar errado. Não tem. Não tem como dar errado. Não dá errado. E aí eu lembrei de algo aqui, antes de eu ir para casa dos meus pais, antes de eu sair do banco, eu trabalhava no banco e aí eu me lembro que eles estavam instalando o sistema de monitoramento de microfone nos caixas. Na época não tinha isso ainda. Câmeras com microfone, porque tinha muita fraude, tinha muita coisa, então eles precisavam fazer isso. E daí o que aconteceu? Eu estava lá no banco e aí todo mundo saiu e subiu para a sala de operação e eu fiquei lá contando meu dinheiro e já tinha fechado o banco. Eu não tinha entregado a vida pro Senhor ainda, tá? Não tinha, meu pai e minha mãe não tinham divorciado ainda, nada. Eu morava em Araraquara e trabalhava lá. E aí eu tava lá no caixa
e eu escutei assim: se você continuar bebendo, você vai morrer. Além do que, eu bebia muito. Eu era praticamente uma alcoólatra. E fumava também. Fumava muito, bebia muito. Quem me conhece sabe, né, de quem era a Sofia e de quem ela é hoje. Aleluia, né? Senhor é maravilhoso. Quem muito foi perdoado, né, muito ama. E meu marido, ele fala para mim: amor, esse versículo é para você. Quem muito foi perdoado, muito ama. Porque eu nunca vi alguém amar tanto o Senhor assim, de uma forma tão radical como aconteceu com você. E eu escutei: se você continuar bebendo, você vai morrer. E na época, eu achei que era o pessoal que estava na sala de câmera. E o Senhor está falando isso para alguma pessoa aqui Tá, hoje, nesse com momento, certeza, viu? com Se certeza. você continuar bebendo, você vai morrer. Por causa da bebida. Morrer você vai de qualquer jeito, mas você vai acelerar o processo. Sim. Então é tempo de voltar os ouvidos para o Senhor e parar. Amém. Desculpa interromper. Imagina, pode. É porque o podcast é assim, às vezes eu falo uma coisa e você lembra de algo. Deus... E se você não fala, você acaba esquecendo, né? Amém. Então pode interromper, não tem problema. E aí eu achei que era o pessoal que estava na sala de som, de vídeo. E aí eu subi lá e falei: ah, mas vocês são muito bobo mesmo. Nossa, como vocês são tontos. Vocês ficaram falando lá embaixo. Todo mundo olhou pra minha cara, falou: Ninguém Sofia, falou nada aqui. Isso daqui não é para falar daqui para lá, é para captar o som que tá lá e vai ser gravado. Ninguém falou nada para você. Eu falei: não, vocês falaram que eu tenho que parar de beber. E tava todo mundo sério. E a agência que eu trabalhava era todo mundo uma palhaçada. Tava todo mundo amigo de todo mundo. Era muito gostoso o ambiente. E aí eles olharam assim. Ninguém falou isso não aqui. Ninguém falou isso. Ninguém. E aí depois eu cheguei na Camila, a minha amiga mais próxima, assim, eu falei: Cá, ninguém falou? Ela falou: não, ninguém falou. Aí eu falei: meu Deus do céu. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? E isso foi em 2014. Nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na boca. Olha. Nunca mais. Radical. Radical. Comigo é assim, tem que ser dessa forma. Com o Senhor é assim. O Senhor não faz, é assim. Não faz pela metade. Ele é radical no que ele faz. E nunca mais eu botei uma gota de álcool na boca. Continuei fumando. Mas nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. Porque se eu colocar, sabia que eu ia morrer. Então eu falei: opa, não vou fazer isso. E aí, depois disso, voltei, né? Fui para Mogi, saí do banco com aquele plano de fazer o concurso e tal. E não deu certo. Né? Claramente não deu certo. O meu pai foi, né? Ele saiu, meus pais se divorciaram, meu pai foi embora. E daí eu vi a minha mãe em casa, né? Não estava nada bem, e aí eu falei: e agora, como é que vai ser? Eu tinha um plano e agora eu vou ter que trabalhar, né? E como é que vai ser isso? E aí, na época, quando eu falei assim: vou sair, né, de Araraquara, vou voltar para casa dos meus pais, aí houve o divórcio, e aí eu falei: bom, as minhas opções mudaram, né? Algumas perspectivas mudaram, e na época a gente já estava fazendo, né, o acompanhamento com o Daniel, os estudos bíblicos, e eu falei: eu quero ajudá-lo no projeto dele, que ele tem um projeto até hoje, chamado Projeto Abana, na África. Hoje também conta com 5 igrejas lá. Olha. Graças a Deus, uma das últimas igrejas, ela está num bairro muçulmano. Oxe. O Senhor é maravilhoso. Nossa, o Senhor vai longe. Vai longe. E aí, na época eu falei: eu quero ajudá-lo, né? Então eu já tinha saído do banco, e na minha cabeça tinha algo muito forte, como se eu tivesse que ir morar no Nordeste. Aí você me pergunta como, quando, onde, por quê? Não faço ideia, eu sei que eu tinha que ir morar lá. E na época, eu me lembro que eu era noiva. Mas eu não tinha a paz no meu coração de continuar aquele noivado. E aí eu falei: bom, eu vou vender todas as minhas coisas, e aí uma parte eu mando pro meu primo lá na África e a outra parte eu vou embora pro Nordeste. Porque os meus planos já tinham mudado. Sei. O meu pai e minha mãe tinham se divorciado. Mudou tudo, a rota da minha vida mudou tudo, né? E aí eu, na época, era noiva e eu falei assim pro meu noivo: eu falei: eu vou pro Nordeste, né? Você eu não sei se eu tô indo. Aí ele falou: não, eu vou também. E aí então nós fomos, e chegando lá,
o Daniel falou para mim, olha, em Campina Grande tem uma igreja, que foi a igreja que eu fiz a escola de missões, que é a Verbo da Vida. Por que você não vai lá? Aí eu falei, eu vou morar em João Pessoa. Ele falou, não, João Pessoa também tem. E aí ele me passou o nome dos pastores da igreja de João Pessoa, que é a Ritinha e o esposo dela. Agora eu me esqueci o nome do esposo dela. Um abraço para eles. Um abraço para eles. A Ritinha, recentemente, que eu falei com ela, que ela não sabia que eu tinha me convertido, que eu tinha feito rema, ela não sabia. Uau! Recentemente que eu falei para ela. E eu fui para essa igreja. E como a gente sabe, tudo aquilo que não está debaixo daquilo que Deus estabeleceu não dá certo, né? Não vai pra frente. E como eu disse para vocês, eu namorava, né? E fui embora com meu namorado para lá e sem casar. E quando a gente chegou na igreja, todo mundo, não, vocês têm que casar, vocês têm que casar, vocês têm que casar. E eu não tinha paz de casar com ele, né? E aí aconteceram algumas coisas que numa próxima vez eu conto, porque também é um testemunho. E aí aconteceram algumas coisas e nós nos separamos e eu voltei para Mojimirim. Só que nesse meio tempo lá em João Pessoa, eu frequentei a Igreja Verbo da Vida de João Pessoa. E aí, olha para você ver como que Deus faz as coisas. Quando eu estava lá, a minha irmã Isabela, a Lena sabe quem é a Isa, a Isabela com 5 anos, ela foi diagnosticada com diabetes, teve trombose, recentemente teve alguns diagnósticos, né? Eu falo diagnóstico porque nós somos curados e sarados. Eu não tomo posse daquilo que o diabo está fazendo, Amém. Mas eu creio na palavra. Aleluia. E aí, lá na Verbo da Vida, em João Pessoa, eu fui ter acesso à cura divina, batismo no Espírito Santo, essas coisas que eu não sabia, né? Comecei a congregar pela primeira vez lá em João Pessoa. E quando a minha mãe me ligou, minha mãe falou assim para mim, filha, a sua irmã está na UTI, desenganada pelos médicos, não tem mais o que fazer. Meu Deus. E eu estava em João Pessoa, já me separando do meu noivo, sem dinheiro. Misericórdia. Tu tinha aquele quadro, assim. Aquele quadro, né? Bem terrível. Bem terrível. E o meu pai estava num cruzeiro, no Mar Báltico. Não tinha nem como eu falar com ele. Meu Deus. E daí eu fiz uma oração, Lena. Eu fui na igreja, era uma terça-feira. E eu falei, Senhor, daqui eu não posso fazer mais nada. Eu não tenho como fazer nada. A minha irmã tá lá, a minha mãe precisa de mim, o meu pai tá do outro lado do mundo. Eu não tenho noivo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Eu só tenho você. Então, você me ajude nisso. Porque eu não tenho como resolver isso daqui. Isso foi na terça. Foi uma oração que eu falei, minha vida é sua. Entregou pro Senhor. Eu entreguei tudo, o que eu tinha e o que eu não tinha. Entregou. Falei, é você. A melhor coisa que a gente faz, né? Entrega na mão do Senhor. Entreguei na mão do Senhor. E daí, isso foi terça. Na quinta-feira, meu pai soube o que estava acontecendo pelo celular. Ele conseguiu uma passagem para mim. A mãe da esposa dele me mandou a passagem. E aí, eu voltei para Mojimirim. Olha... E foi muito engraçado porque quando eu voltei para Mojimirim, eu não voltei com a minha mudança. Eu voltei com uma mala. Mas a hora que eu estava preparando, porque eu achava que eu ia voltar para João Pessoa. Mas quando eu estava preparando a mala, era como se eu ouvisse alguém falar, pega isso, pega aquilo, pega não sei o que. E eu falava, mas não vai dar, porque minha passagem é de mala só de mão. Eu vou chegar no aeroporto, vou ter que devolver as coisas. E aí eu fui pegando, né? Sou obediente. Eu fui pegando as coisas. E quando eu cheguei aqui, eu falei para minha mãe assim, eu falei, mãe, a hora que eu chegar em Mogi, a Isabela vai sair da UTI, porque Jesus levou sobre ele as enfermidades. E comecei a ministrar para minha mãe. Profetizar na vida dela. E minha mãe falava assim, ai filha, você não tá entendendo, filha, a Isabela tá desenganada, ela tá com coágulo no cérebro, e começou e chorava, você não tá entendendo, filha. E aí ela tinha ganho, parece que 40 quilos de água. Filha, você não tá entendendo como que tá sua irmã bem. Eu falei, mãe, você não tá entendendo o poder de Deus. E eu falava pra ela. E quando eu cheguei no aeroporto de Campinas, que eu vim por Campinas, a minha mãe foi me buscar. Nesse dia, a minha irmã saiu da UTI. Uau! Nesse dia, ela saiu da UTI. E aí eu falei, mãe, eu não falei pra você que ela ia sair da UTI, eu não disse pra você, mãe, Deus é poderoso e tal. E aí foi algo que todo mundo viu o que aconteceu.
E falaram, nossa, ela não tá de brincadeira, né? Deus nunca tá de brincadeira. Deus não tá de brincadeira, não é uma história da carochinha, né, Ele fala Helena? sério, ele fala Por sério. isso que quando as pessoas vêm falar para mim, eu não acredito nisso, eu não acredito na cura, eu falo, chegou tarde, querido, porque eu já vivi isso, já experimentei disso. Deus é real, o poder dele é real. E ainda que as circunstâncias todas falem, não vai dar certo, ele fala, vai dar, porque eu falei na minha palavra e eu vou zelar para cumprir aquilo que foi falado. E quando a gente fala com a boca e crê no coração, Lena, eu tinha uma convicção. Amém. Que eu falava, mãe, ela vai sair da UTI, ela vai ficar bem, não sei o que, e fui ministrando, só que elas nunca tinham ido numa igreja, né? O que elas sabiam era o que o meu primo passava nos estudos bíblicos, e a palavra já estava sendo ministrada no coração, então o coração delas já estava um bom solo, já estava uma boa terra. Um solo fértil. Amém. E aí, quando eu cheguei, a Isa saiu da UTI, que a gente provou e viu que o Senhor era bom. Amém. A gente provou e viu que o Senhor era bom. Provar e ver de que o Senhor é bom. E aí eu voltei para Mojimirim, e quando eu voltei, eu falei, vou começar o brechó solidário, que muitas pessoas conhecem, passou muita gente lá. Comprei lá. A Lena, a gente se reaproximou mais por causa do brechó. Pertinho da minha casa ali, que eu morava. Sim, e aí eu voltei com o brechó, e falei, não, eu vou continuar com o brechó, e tantos por cento da verba eu vou mandar lá pro meu primo, e foi o que eu fiz até o final. E lá, Lena, eu falo que foi o meu lugar, escola. Foi a minha escola. Porque como eu era dona lá, então eu podia falar de Jesus, eu podia ministrar a palavra, eu não tinha Fala nenhuma, o que eu quiser. Não tinha nenhuma oposição. Nenhuma oposição. Nenhuma oposição. E eu falo que caiu, falar lá que lá era a minha rede. Entrou lá, fiz gol. E eu vi, né? Jesus e acabou. Fez gol. E aí eu voltei, né, daí desfiz lá o noivado, voltei para cá, e numa outra oportunidade eu conto como que aconteceram as coisas lá, e foi João Pessoa, tá? Eu saí de João Pessoa como? Arrasada, desempregada, com uma irmã morrendo, sem dinheiro, sem noivo, sem nada. Pegou essa parte, né? Peguei. Pegou. Tô pegando. Tô pegando. E aí eu voltei para Mogi, e aí no brechó a gente começou a fazer o estudo bíblico da Igreja Verbo da Vida, porque meu primo voltou para a África, então a gente começou a fazer os estudos bíblicos lá. E aí a gente começou a fazer, e estava tudo uma bênção. E aí em 2020 veio o quê? Pandemia. A pandemia. Parou o brechó. Parou o estudo bíblico. O mundo, né? O mundo parou. Só que em 2018, que foi quando começou o estudo lá, o pessoal falava, faz o rema, faça o rema, faça o rema. E eu falava, gente, esse povo não tem ideia de qual é a minha situação. Desempregada, sem nada, nenhuma. Não tenho condição de nada. Eu tô precisando, né? Porque tinha um carro ainda que eu tinha comprado, que tinha que pagar a parcela do carro. E eu falei, esse povo não sabe como é que funciona. E aí eu comecei a ouvir os testemunhos das pessoas. Porque ninguém, Lena, que se predispõe a fazer algo, principalmente quando é investir num conhecimento bíblico da palavra, tá com dinheiro sobrando no banco. Ninguém. Isso aí eu te falo, ninguém. E eu me lembro certinho, eu orei e falei, Senhor, é para eu fazer o rema? E dentro de mim eu tinha uma paz. E aí eu vou contar o que aconteceu. Tinha que fazer a matrícula até o dia 15, por exemplo, e era dia 10. E eu falei, Senhor, eu não tenho como fazer a matrícula, eu não tenho dinheiro. E eu tava na minha cama, no quarto da minha mãe, na casa da minha mãe, isso eles já estavam divorciados, tá? E em cima do guarda-roupa tinha uma mala vermelha. E aí o senhor falou, leva essa mala pro brechó e vende a mala. Eu falei, nossa, a única mala que eu tenho. Aí tá bom. Peguei a mala, fui a pé até o brechó com a mala, arrastando na rua. Gente, é muito engraçado isso. Fui. Cheguei lá, falei, tá, senhor, a matrícula é 350, não dá para eu pegar 350 nessa mala, não tem como. E deixei a mala lá, no quarto do meio. Nisso entrou um cara que nunca na vida tinha entrado no brechó, um cara muito bem apessoado. Ele falou assim para mim, você tem uma mala? Aí, gente, eu já gelei, né? Do pé na cabeça. Ai, eu já comecei a gelar, a tremer. Eu falei, tenho. Eu gaguejava pra falar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui lá, mostrei a mala pra ele. E aí eu falei, meu Deus, quanto que eu falo? Aí ele falou assim, eu pago 250. Aí eu... Sabe quando por um momento você fala, rapaz, tô achando que esse cara é anjo.
Tá travestido de homem aí, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Não pode ser E aí, real. não é real isso daqui. E ele deu o dinheiro. E aí eu tirei a parte do meu primo e falei, tá bom, Deus, amém, ok, mas tá faltando uma parte. Ainda tá faltando. Tá faltando uma parte. Isso foi numa sexta-feira. No domingo, eu fui no culto. E aí eu falei, Senhor, hoje é domingo. E como eu tinha trabalhado em banco, eu sei que não tem compensação. Na época não tinha Pix, tá, gente? Eu sei que não tem compensação bancária de domingo, tá? DOC, TED, transferência, não tem de domingo. E eu estava no culto no domingo e eu falei, Senhor, se for para eu fazer mesmo remo, o Senhor vai mandar o restante que falta da matrícula, porque uma parte da mala já tem. Já tem. Já tem. E eu recebi um depósito no mesmo dia. Olha, eu cheguei em casa, eu olhei a minha conta, tava lá um dinheiro de uma pessoa que não é crente, tá? Me mandou o valor exatamente no que precisava, e aí te falo mais, era 350 a matrícula, só que eu tinha 385. E aí eu falei, sobrou não, é o dízimo. Tem essa também. Sobrou nada. Sobrou nada. Tinha ainda veio com o dízimo. Ainda veio com a parte do dízimo. Amém. E aí eu recebi, e aí eu falei, como é que esse dinheiro entrou na minha conta no domingo, Lena? Como? Fala pra mim, como? Não, é por isso que que eu falo que não tem como você parar de acreditar no Senhor e nas coisas que Ele faz. Nós somos, é impossível. A última moça que veio aqui, ela falou, nós somos o palco de milagres de Deus. Sim. Eu também sou um milagre, eu também passei, você sabe, né? Sim. Quase morri. Sim. E tô aqui, ó. E vou fazer, vamos fazendo a obra e o Senhor vai fazendo os milagres dele do Sim. jeito que ele quer, na hora que ele quer. Isso. Ele é maravilhoso. E crendo contra as circunstâncias, né? Contra, tudo aquilo. Né? E aí, a parte da matrícula é só o começo, tá, gente? Porque aí eu fiz a matrícula. Amém? Glória a Deus. Eu não tinha como ir. Não tinha como que Não tinha como ir. eu vou? Como que eu vou? Porque era em Campinas, segunda, quarta e sexta. 3 vezes por Três semana. vezes na semana, durante 2 anos. Ah, Porque quando você paga a matrícula, você fala, ok, paguei a matrícula. Aí vão ter as mensalidades. E não é por 1 ano, são 2 anos, né? aí Deus tinha que fazer 3 milagres por semana. 3 Senhor, por semana. 3 milagrinhos por semana e eu tô precisando. E daí, na época, a gente tinha eu para fazer o rema, a minha tia Cris, que fez o rema, na época, o meu amigo, que hoje é meu marido, Fernando, que a Rô Um abraço, conhece. Fernando. E aí tinha também o Denis, que também começou a fazer com a gente. E aí éramos em 4. E faltava o 5º elemento e o carro. Os 4 queriam fazer, mas nenhum tinha carro. Não tinha carro, mas a gente já tinha feito a matrícula pela fé. Pela fé. E a gente aprende muito isso no Verbo da Vida, essa tão palavra bom andar da pela fé. fé, né? É muito, é bom. É uma escola. Eu falo que a escola de Deus é no deserto, que não tem nem água. Não. E aí a gente começou, pai, obrigada, Senhor, pelo carro, obrigado porque vai chegar, obrigado que vai chegar. E aí um dia a gente estava no estudo bíblico, lá onde era o brechó, e aí entrou uma pessoa que ela fazia parte do Verbo da Vida, e ela falou assim, viu, o meu filho quer fazer o rema, e ele tem carro, só que ele tá sozinho. Pronto. Falei, meu Deus do céu. Gente, Fechou. uma semana antes de começar o rema. Então, é assim, é pela fé. Tudo. O justo viverá da pela sua fé. E aí a gente fiz o rema, foram 2 anos de rema, foram 32 mil quilômetros percorridos. Nossa. É bastante coisa. E porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou até ali, não, porque é cansativo, não, porque isso... Gente, o reino de Deus, ele é tomado à força. Olha. Ele não é imposto à força. E essa frase eu tinha muito comigo. Sofia, você vai pegar por força. E aí eu falei, eu vou passar por cima dessa questão da distância, e a gente saía cansado do trabalho, eu trabalhava o dia todo, o Fernando também, e daí a gente ia pro rema, e tinha horário para entrar, e não podia ter falta, então assim, era um sistema bem rígido, era né? bem rígido, e foi um treinamento mesmo que nós tivemos. É um treinamento, aí, né? Após o rema, é onde eu quero chegar, tem a escola de ministros. E aí eu e o Fernando, a gente estava, vamos fazer a escola de ministro. Então vamos fazer a escola de ministro. E fomos fazer a escola de ministro. E quando você faz a matrícula, você sabe que você vai ter que fazer uma viagem
né, no meio do ano lá, a gente não determina quando que você vai fazer essa viagem, mas você assina lá que você está apto a fazer a viagem para poder se informar. E o que é a viagem? Ir para Campina Grande, no centro, na sede do Verbo da Vida, conhecer o centro de operação, conhecer como que funciona o ministério. Que legal. E aí a gente também foi para o sertão, conhecemos alguns projetos lá. E aí, Helena, a gente pegou um voo de São Paulo para onde? João Pessoa. Olha. E aí eu lembrei, em 2018, que eu tinha saído de lá como? Falida, sem dinheiro, sem noivo, acabada, detonada. Com a irmã na UTI. Né? Foi dessa forma. O último voo meu de João Pessoa para cá foi assim. Amém. E aí, a hora que eu estava dentro do voo, já para pousar em João Pessoa, era de madrugada, toda aquela lembrança de tudo que eu tinha passado veio à tona. E eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, o que eu passei aqui nesse lugar, nossa, foi muito difícil, Lena. É que eu vou contar numa outra oportunidade que não dá tempo, mas é muita coisa. Foi muito difícil que eu passei. E aí, a hora que tava pousando o avião, que eu vi a cidade de João Pessoa, assim, meu marido viu que eu tava chorando, só que ele não quis interromper. Meu marido falou, ixi, o que será que tá acontecendo com ela? Vou deixar ela ali, vou fingir que tô dormindo. Ele falou, amor, eu fingi que tava dormindo. Porque caía tanta lágrima sua que eu não sabia o que tava acontecendo. E ali, Helena, o senhor falou assim pra mim, a hora que eu tava sentadinha assim, eu via as luzes, via o mar de João Pessoa, o senhor falou assim, ó, você saiu daqui há 4 anos atrás, sem dinheiro, sem noivo, sem trabalho, sem esperança. Hoje eu te trago de volta. Com o seu marido, curada, com trabalho, ministra do evangelho. Uau! Aí eu chorei mais ainda. Antes eu tava chorando pela desgraça, depois eu chorei pelo alegria, que o Senhor fez comigo. Pelo que Ele faz. E assim, gente, Ele fez questão. Eu podia ter ido até Campina Grande, mas o voo meu era em João Pessoa. E Ele fez questão de pousar ali, e eu desci naquele aeroporto, eu saí daquele lugar quebrada, despedaçada, e eu voltei inteira. Por causa do Senhor. E eu falei, Senhor, obrigada, Pai, obrigada. E aí eu chorava, mas ainda meu marido olhava e falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ele falou, nossa, amor, eu fiquei lembrando, será que ela tá com saudade? Tá com saudade. Tá com saudade aqui. Nenhuma. Mas Aleluia. assim, eu fui muito grata, né, pelos pastores que me acolheram lá, a Ritinha e o pastor Eduardo. A Ritinha foi uma pessoa assim maravilhosa, ela me deu um livro que eu quero até recomendar, chama Bem-vindo à Família de Deus, do Kenneth Hagin. Já li muito Kenneth Hagin. Nossa, esse livro, gente, foi para mim uma aula. E aí eu voltei dessa forma, nos formamos na escola de ministro, e aí, quando nós nos formamos na escola de ministro, não tinha a Igreja Verbo da Vida aqui em Mogi. E então eu comecei a orar. E eu gostaria de incentivar você a fazer isso. Sabe, as coisas que você tem no seu coração e que são lícitas e que são do agrado do Senhor, comece a dar graças. Não peça, você vai começar a dar graça. Você vai começar, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela conversão do meu marido, porque ele ainda não é crente. Obrigada, Pai, porque o meu filho vai sair das drogas. Obrigada, Senhor, porque a vida é dele. Obrigada, Pai, porque a igreja que a Sofia vai congregar vai ter aqui em Mogi. Eu falava, Pai, obrigada pelo Verbo da Vida aqui em Mogi Mirim. Aleluia. E ia dando graça, ia agradecendo. E em menos de 2 anos chegou a igreja. Verbo da Vida em Mogi Mirim. Aleluia. Ali em frente ao fórum, viu? Para quem não sabe, uma igreja maravilhosa. Ali perto do fórum, culto às 6 da tarde. E hoje nós estamos lá, muito felizes, servindo ao Senhor. Coisa melhor da vida que a gente faz é servir ao Senhor, né? Exatamente. Não tem nada melhor. Não tem aquele versículo, né, que Jesus Eu ia pedir para você deixar um versículo agora, que nós temos um horário aqui. Já estamos concluindo. Então, se eu posso te deixar algo de tudo isso que aconteceu na minha vida, esse testemunho, fique firme na fé, persevere até o fim. E tem um versículo que nos incentiva a servir. E eu sempre falo assim, Helena, a posição que Cristo nos colocou, assentado com Ele, aquilo que Jesus fez por nós, requer de nós uma vida de santidade. Com certeza. Então, Sofia, por que é que você é tão fervorosa? Por que é que você quer servir? Por que é que você quer pregar? Por que é que você quer que as almas se salvem? Por causa daquilo que Ele fez por mim.
porque ele primeiro me amou. Então, eu deixo tudo de lado. Quando Paulo fala assim, eu deixo para trás as coisas que já foram e eu sigo para o alvo e olho para Cristo, a gente tem que deixar coisa lista também, Lena. Não é só a bebida, o cigarro, a promiscuidade, a prostituição, não. A gente tem que deixar coisas lícitas Deixar também. coisas grandes, porque Coisas Jesus grandes. deixou coisas grandes por nós. Ele não Exatamente. deixou lixo lá para vir aqui nos salvar, não. Ele deixou, ele era rei, ele tinha toda a majestade. Isso. Ele deixou tudo por nós. E a gente acha, porque eu deixei o cigarro, nossa, que maravilha. Não, não é deixar o lixo, é deixar coisa boa, é deixar coisa grande, porque o Senhor é digno. Isso. Amém. E aí tem um versículo que me incentiva, que me encoraja, que um dia eu li, é como se a gente às vezes lê, às vezes abre, né, algo para nós. E Jesus, ele fala assim, eu não vos chamo mais servos, ele fala para os discípulos, mas amigo, porque aos amigos eu revelo os segredos do meu Pai. Aleluia. Olha o nível de intimidade que Deus quer ter comigo e com você. Ele não quer simplesmente servo, não. Ele quer aquela amizade, aquela comunhão. Ele quer você sendo seu amigo dele. E o amigo vai ter acesso à revelação daquilo que está oculto, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não é pouco, não. Não né? é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, o lugar que Jesus nos colocou, assentado com ele nas regiões celestiais, requer de nós uma vida de santidade. Então, se eu posso te dar um recado, fique firme, não olhe para as circunstâncias, não olhe porque alguém falou isso, alguém falou aquilo, alguém me machucou, alguém me feriu, sabe? Eu tenho certeza que muita gente já passou por muita coisa dentro das igrejas, eu também já passei, eu acredito que você tenha passado, todo mundo passa, porém, os nossos olhos têm que estar em Cristo. Exatamente. Tem que estar nele, porque homens vão nos decepcionar, certeza. Líderes vão nos decepcionar, pastores vão, pessoas vão nos decepcionar, mas os nossos olhos estando em Cristo, a palavra escrita na tábua do nosso coração vai fazer a gente ficar firme, Helena, até o fim. Aleluia. E é isso que nós precisamos, ficar com Ele até o fim. Aleluia. Olha que coisa mais linda, gente. Não é por nada, mas olha, cada vez que eu faço um podcast e eu posso falar da palavra do Senhor, posso trazer um testemunho de mulheres tão maravilhosas, tão transformadas, alegra demais o meu coração. Quero convidar você a se inscrever no meu canal, porque é importante você conhecer a maneira como Deus trabalhou na vida das pessoas, das mulheres que eu tenho trazido aqui, a Sofia, mas é muito mais importante você conhecer ao Senhor. Isso. E você só pode conhecer o Senhor de um único jeito, através da palavra dele, porque ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne, então ele é a palavra revelada. Amém. Você precisa conhecer e eu convido você a entrar no meu canal e a seguir e começar a aprender um capítulo por dia. Você vai ver como você vai crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O Senhor é real, o Senhor é maravilhoso, o Senhor pode fazer na sua vida muito mais abundantemente, além daquilo que você está pensando ou imaginando, porque Ele é poderoso. Amém. Amém? Então, servir ao Senhor para nós é um privilégio. E eu quero fazer as últimas perguntinhas. Vamos que lá. eu sempre faço para todo mundo que vem aqui. Rapidinho, Sofia, um amor? Jesus. Uma dor? A perda da minha avó. Uma alegria? Jesus. Jesus. Uma esperança? Jesus. Jesus. Um desejo? Participar de uma cruzada na África. Olha que glória! Uma comida? Churrasco. Eu um também. holocausto é bom. A última que veio aqui, comida mineira. Uma bebida? Eu gosto muito de água com gás e limão espremido. A última que veio aqui também. Um evangelista, uma pessoa que você admira. Reinhard Bonk, com certeza. Eu vou procurar conhecê-lo. Nossa, ele que é um dos precursores do CEFAM, Cristo para Todas as Nações. Ele é alemão. Hoje quem está presidindo é o genro dele, Daniel Kolenda. E inclusive nós vamos ter o Aviva Mogi, que vai ser uma cruzada em Mogi Guaçu, e quem está fazendo são missionários do CEFAM, Cristo para Todas as Nações. Olha, pronto, então tá aí, não percam. Dia 12, 13 e 14 de junho, Aviva Mogi, entra no site, se inscreva,
totalmente gratuito, vai ter brinde, vai ter conversão em massa, porque nós cremos nisso, nós cremos no poder de Deus. Eu já fui num desses vai ter batismo, avivamento, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter poder. Linda. Que dia vai ser? 12? 12, 13 e 14 de junho, perto do Shopping Buriti, em Mogi Guaçu. Vai ser benção. Eu não percam por nada. Maravilhoso. E um hino? Fala um louvor que... Olha, gente, sabe essas perguntas que eu preparei aqui para Sofia? Eu não fiz nenhuma. Porque, gente, olha, a coisa fluiu aqui no espírito, então não precisei, e não vou fazer pergunta nenhuma, porque ela falou, tudo que o Senhor preparou para ela falar, foi falado aqui nesse dia. Um hino, eu gosto muito do hino do Eliezer Rodrigues, que ele é do nosso ministério, chama Esse é o Meu Deus. Esse é o meu Deus. Eu gosto muito de louvores que exaltam a Deus, que adoram a Ele. Eu também. E esse hino é maravilhoso. Esse é meu Deus, Eliezer Rodrigues, coloque para vocês que é poder. Aleluia. Poder de Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o Eliezer Rodrigues. Eliezer Rodrigues. Gente, muito obrigado por terem ficado conosco até aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham... Né, não tem nem o que falar, porque a Sofia é uma pessoa maravilhosa, eu sabia que ia ser uma coisa linda o podcast dela. É uma mulher cheia do espírito e bem mais nova do que eu, né? Que eu falo que ela é uma menina perto de mim. Mas, gente, o conhecimento de Deus, o amor que ela tem pelo Senhor é uma coisa que transborda nela. Fiquem abençoados e semana que vem tem mais um podcast lindo também. Sempre uma surpresa melhor que a outra, porque essas mulheres são maravilhosas. Um abraço em Cristo Jesus. Até o próximo podcast.